pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como que vocês estão? Hoje vamos falar sobre caminhar com Deus. O que isso significa? O que significa andar com Deus? E para a gente ter essa resposta, a gente precisa olhar para a Bíblia, para a palavra do Senhor, para a vida daqueles que andaram com Deus antes. E a Bíblia nos fala sobre um homem que andou com Deus, e ele se chamava Enoque. A gente não sabe muito sobre a vida de Enoque, mas a gente sabe que ele tinha profunda intimidade com Deus. E ele tinha tanta comunhão que chegou o dia que o Senhor simplesmente o levou, o arrebatou. E Enoque era bisavô de um outro homem que também é citado na Bíblia como alguém que andou com Deus, que é Noé. E a gente sabe da história de Noé, em como que ele confiou no propósito de Deus e ele obedeceu, construiu a arca e foi salvo com a sua família. E Noé não recebeu do julgamento exatamente porque ele era diferente dos outros naquele tempo. Exatamente porque ele andava com Deus. E Noé, então, ouvindo a voz do Senhor, decidiu fazer a vontade dele. Então Deus olha para a humanidade e vê que todo mundo já está corrompido, cheio de maldade, só se preocupando com seus próprios interesses. Mas Deus olhou para Noé e viu algo diferente. Ele não agia como os outros. Assim também quando a gente olha para a história de Daniel. Daniel está na Babilônia, mas ele permanece fiel a Deus, permanece adorando a Deus, permanece obedecendo. Então aqui está o exemplo de dois homens que permaneceram fiéis a Deus, mesmo estando em um lugar onde todos eram indiferentes a Deus. E aí eu fico pensando, será que Deus pode encontrar isso em nós, esse mesmo posicionamento? Será que Deus pode enxergar em nós alguém que está agindo diferente nesse mundo? Alguém que não está se corrompendo? Será que Deus pode olhar para nós e ter alegria na nossa vida? Prazer na nossa vida? Será que Deus pode olhar para você e para mim e dizer, não, essa é diferente, a minha filha é diferente, o meu filho é diferente? Lembra quando Daniel ouve uma voz que dizia para ele, Daniel, você é muito amado? Porque Daniel era conhecido pelo céu. O céu tinha mais influência na vida de Daniel do que o mundo, do que o lugar onde ele estava. A pior coisa que pode acontecer é um dia Jesus virar pra gente e dizer, eu não conheço você. De nada vale a gente ganhar o mundo inteiro. De nada vale a gente ter toda a aprovação aqui na Terra, toda a fama aqui na Terra, todo o sucesso, conquistar, sabe, tudo que é considerado sucesso aqui na Terra, mas não ser conhecido por Jesus, não ser conhecido pelo céu. De nada adianta a gente ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa alma. Eu oro para que o mesmo sentimento que houve em Moisés também esteja em nós, de priorizar a companhia de Deus. Senhor, se tu não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não está em concordância, eu não quero. Aqui está duas marcas de quem anda com Deus. Prioriza a presença e obedece a palavra. Às vezes nós dizemos que andamos com Deus, mas a gente esquece de priorizar a presença de Deus. A gente esquece de tomar nossas decisões com base na palavra. Perguntar antes, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor está em concordância com isso? Às vezes a gente diz andar com Deus, mas a gente questiona os caminhos dele, as suas decisões. A gente quer andar com Deus, mas ao mesmo tempo quer obedecer a nossa carne, né? Os nossos prazeres, aquilo que a gente quer. A gente quer andar com Deus, mas às vezes dá um pulinho no mundo. Quer andar com Deus, mas ao mesmo tempo dá um passeio com o inimigo. E aí eu me lembro daquela passagem que Elias chega para o povo e fala assim, e aí pessoal, vamos se decidir. Vocês querem seguir Deus, andar com Deus, ou vocês querem seguir Baal? Decidam-se, saiam do muro. Não fica aí se enganando, não fique aí achando que tá tudo bem, que dá para servir Deus do jeito que vocês estão. E é momento da gente sair do muro, da gente se decidir. Tá bom, eu vou viver a minha vida do jeito que o mundo quer, do jeito que o mundo diz que tem que ser. Eu vou me entregar aos meus prazeres de uma vez, ou eu vou seguir Deus, ou eu vou obedecer a Deus, ou eu vou buscar a vontade dele, porque não existe meio termo. Não dá para seguir a Deus, andar com Deus em cima do muro. A gente vai estar se enganando.
E não é sobre apenas não fazer o que o mundo faz, mas é sobre uma transformação de mente. E o que nos transforma, o que nos santifica é a palavra de Deus. Enquanto o mundo nos influenciar mais do que a palavra, a gente não vai saber o que é uma profunda comunhão com Deus. A gente não pode viver apenas de versículos soltos, sabe? Versículos soltos que a gente vê na internet. Nós precisamos abrir a nossa Bíblia, parar, meditar, guardar ela no coração, ser ministrados por ela. E voltando para a vida de Noé, falando de obediência, Noé ouviu a vontade de Deus, a palavra de Deus, entendeu que a vontade dele é perfeita. Mesmo que não fosse fácil fazer aquilo, porque com certeza não foi fácil. Talvez Noé se sentiu só. Em alguns momentos ou dias, pode ser que ele se sentiu desânimo. Talvez ele ouviu coisas que ele não queria ouvir, porque ele foi taxado de louco. E obedecer a Deus, às vezes, vai ser difícil. E vai. Às vezes, a gente vai ter que deixar sonhos para trás. Às vezes, a gente vai ter que abrir mão da nossa reputação. A gente vai ter que abrir mão desse negócio de querer a aprovação de todo mundo, de agradar todo mundo. Mas é aí que o Senhor nos leva a um nível maior. É aí que nós começamos a aprender sobre dependência e fé. Porque um dia Abraão recebeu uma palavra de Deus e Deus dizia para Abraão: Abraão, vá para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. Como assim? Como assim eu vou para um lugar onde o Senhor ainda vai me mostrar? Pensa, não é fácil. Não é fácil porque a gente quer estar no controle de tudo. A gente quer tintim por tintim. Deus, me fala tudo, tá? Não me fala só um pouquinho, não. Eu quero saber tudo, eu quero com clareza. Por quê? Porque a gente quer estar no controle e a gente quer saber que a gente não vai sofrer, sabe? Que tudo vai acontecer certo, vai ficar tudo bem e... enfim. Mas a gente não tem o controle de nada. Nem mesmo daquilo que vão pensar de nós ao decidir andar com Deus, ao decidir obedecer. Porque as pessoas olhavam para Noé e diziam: não, você é louco. Você tá vivendo num mundo assim, ó, totalmente diferente. Você tá dentro de uma caixa. O que você tá falando não tem sentido algum e nada vai acontecer. E não é legal você ser chamado de louco. Não é legal você não ter a aprovação das pessoas. Mas Noé tinha a palavra de Deus. E ele entendeu que aquela palavra era digna de ser ouvida e obedecida. E nós temos a palavra de Deus. Aqui contém todas as promessas, todas as instruções. Será que nós temos acreditado que ela é digna de ser obedecida? De capa a capa, não só versos soltos. Pedro virou para Jesus e disse: Senhor, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Enquanto alguns decidiram não seguir mais Jesus, Pedro disse: eu não tenho nenhum outro lugar para ir. Qualquer lugar que eu for, eu vou falhar. Qualquer lugar que eu for, eu não serei completo. Pedro entendeu que precisava de Jesus para tudo. Que nada ele poderia fazer longe de Jesus. Que só as palavras de Jesus são verdadeiras e eternas. Que dá sentido para a vida. Mesmo com tantos lugares para ir, tantas companhias, tantos caminhos, a melhor parte é Jesus. A melhor companhia é Jesus. O caminho verdadeiro é Jesus. O lugar seguro é Jesus. Muitos lugares e companhias podem até nos atrair, mas a gente só será satisfeitos em Jesus. Só digo uma coisa: para você andar com Deus, para você ir mais profundo em Deus, só depende da sua sede e da sua fome por Ele. Se você quer saber como andar com Deus, olhe para a Bíblia. Olhe para aqueles que andaram com Deus. Olhe para Jesus, que veio nessa terra, se fez sacrifício pelo perdão dos seus pecados. É através do Filho de Deus que nós temos a comunhão restaurada com o céu. Se nós rejeitamos essa verdade, se nós rejeitamos o Filho, também rejeitamos o Pai. Porque alguns vão dizer: todos os caminhos te levam a Deus. Andar com Deus é isso, andar com Deus é aquilo, mas eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro olhar para a vida daqueles que perseveraram em obediência.
Eu prefiro ficar com as palavras de Jesus quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu prefiro ficar com 1 João, capítulo 2, palavras de João, e ele diz assim no verso 5: porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. E aí no verso 15 diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter tudo que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, como andar com Deus? Resumindo, decida fazer a vontade dele. Como saber a vontade de Deus? Bíblia. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido bênção para você, que essa palavra tenha falado com você, que o Senhor nos ajude a perseverar, a olhar mais para a palavra dele e menos para as influências do mundo, que ele nos ajude. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até mais. Tchau.